Dias após o anúncio da OMS, em março, o presidente ironizou a pandemia. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? E no pronunciamento minimizou o impacto da Covid-19. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. O presidente rechaçou a importância das medidas de isolamento social e defendeu o afrouxamento radical delas. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O ex-ministro sempre deixou claro que não pretendia pedir demissão nem jogar a carreira de médico no lixo. Numa conversa tensa com o presidente no dia 29 de março, foi taxativo. Disse, abre aspas, vou manter a posição que tenho adotado. Se quiser me demitir, que demita. Fecha aspas. A repórter Délis Ortiz perguntou numa entrevista coletiva se as orientações do Ministério da Saúde iriam mudar diante das reclamações de Bolsonaro. O Ministério da Saúde mantém o seu posicionamento sempre científico, sempre técnico, procurando mostrar para todos, sem distinção, qual o porquê, qual é a razão de termos esse posicionamento técnico, científico e por que estamos assim. Mandetta comparou o Brasil a um paciente. Médico não abandona paciente, meu filho. Esse paciente chamado Brasil, quem me pediu para tomar conta dele nesse momento é o presidente. Em outro capítulo da crise, sem citar o então ministro Mandetta, Bolsonaro disse que integrantes de seu governo tinham virado estrelas e que a hora deles iria chegar. A minha caneta funciona. Não tenho medo de usar a caneta, nem pavor. Na noite do dia 6, depois de uma longa reunião com o presidente e outros ministros, Mandetta disse que ficaria no cargo. Contou que suas gavetas chegaram a ser esvaziadas e disse que algumas críticas não vêm para construir. Esperamos que a gente possa ter paz para poder conduzir. Bolsonaro defendeu o uso da cloroquina para o tratamento da Covid-19. Depois de uma reunião com o presidente, Mandetta manteve o discurso de não recomendar o uso generalizado da substância. Outro ponto de atrito entre os dois. Será que seria inteligente dar um remédio para 85% das pessoas que não precisam desse remédio e um remédio que tem efeitos colaterais? Será que vale a pena? Na sexta-feira santa, o presidente voltou a desrespeitar as medidas de isolamento social. Foi a um hospital, a uma farmácia e a um prédio residencial em Brasília, provocando aglomerações. Antes de encerrar o passeio, esfregou o nariz com o pulso e cumprimentou 3 pessoas com apertos de mão. No sábado, o presidente e ministros visitaram o canteiro de obras de um hospital de campanha em Goiás e, novamente em meio à aglomeração, provocada pela presença dele, retirou a máscara e cumprimentou quem se aproximava. Ganhou até beijo na mão. Mandetta acompanhou de longe. No domingo, em entrevista, Murilo Salviano, no Fantástico, defendeu unidade do governo no combate ao coronavírus. Disse que a divisão de estratégia gerava dubiedade no entendimento. O presidente olha muito também pelo lado da economia e chama muito a atenção o lado da economia. O Ministério da Saúde entende a economia, entende a cultura, entende a educação, mas chama pelo lado de equilíbrio de proteção à vida. Eu espero que essa validação dos diferentes modelos de enfrentamento dessa situação possa ser comum e que a gente possa ter uma fala única, uma fala unificada, porque isso leva para o brasileiro uma dubiedade. Ele não sabe se ele escuta o ministro da Saúde, se ele escuta o presidente, quem é que ele escuta. Ontem a temperatura subiu. O principal assunto foi novamente a demissão ou não de Mandetta, que não aceitou a saída do secretário de Vigilância em Saúde, o Anderson Oliveira. Entramos no Ministério juntos, estamos no Ministério juntos e sairemos do Ministério juntos. E em tom de despedida, defendeu o uso da ciência contra o novo coronavírus. Eu não estou ministro por obra de nada diferente do que do presidente. E ele
claramente externa que ele quer um outro tipo de posição por parte do Ministério da Saúde, que eu, baseado no que nós recebemos, né, baseado em ciência, eu tenho esse caminho para oferecer.